Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma liçãozinha. Nossa liçãozinha hoje é liçãozinha 2, Vencendo o Mal com o Bem. E essa liçãozinha ela se encontra em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 até o 23. E o nosso texto para memorizar de hoje está lá em Romanos 12, versículo 21, que está dizendo assim, ó: Não deixem que o mal vençam vocês, mas vençam o mal com o bem. Isso! E hoje a nossa liçãozinha vai falar de um aluno de Elias, que foi um aluno de Elias. O nome dele era Eliseu. Eliseu, naquela época, o que acontece? Os reis, eles estavam em guerras, né? Ele estava em guerra contra o rei da Síria e o povo de Israel. E o rei lá da Síria, ele sempre bolava uns planos para pegar o povo de Israel. Mas o Senhor, nosso Deus, sempre avisava quando o rei tramava alguma coisa. Vamos pegar ele ali na esquina. Vamos ir ali naquele lugar ali que a gente vai pegar eles. Vamos ali na rua de baixo. Vamos atrás da montanha. Ele sempre bolava uns planos assim para pegar o povo de Israel de surpresa. Mas o nosso Deus, nós sabemos que o nosso Deus, ele sempre está junto conosco, nunca nos abandona, né? Então, ele sempre avisava o profeta Eliseu do que o rei estava tramando. E ele ia lá, avisava o rei de Israel para, não vai ali, porque ali, o que vai acontecer? Você vai ser emboscado, toma cuidado. Então, o povo de Israel, o rei de Israel, mudava de lugar. E ia fazendo isso. E não foi só uma vez ou 2 vezes, foi muitas vezes. E o rei da Síria tava ficando bravo. Falei assim, mas como? Como assim? Sempre que a gente faz alguma coisa, ele não aparece. Ou sempre dá errado. Aí ele começou a ficar com muita raiva, ficou desconfiado. Tem alguém aqui no meio da gente que tá me traindo. Quem tá contando os meus planos pro rei de Israel? Então eles ficaram meio assustados, assim, né? Só que o que acontece? Eles não estavam contando nada para eles, porque nós sabemos que era Deus que avisando o profeta Eliseu, desculpa, profeta Eliseu. Então eles falam assim: não, Senhor, não somos nós. É que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu, tem um profeta chamado Eliseu, e que ele conta tudo pro rei de Israel. E ele sabe até o que o Senhor conversa no quarto. Ele sabe seus planos. Então o rei ficou furioso, porque ele não ficou nada feliz de saber que que tinha alguém que sabia. Então ele falou assim: então vai e descubra onde que ele está. Porque eu quero que prendam ele. E aí descobriram que ele estava na cidade de Dotã. Sim. E o rei, sabendo disso, mandou seu exército. Mandou seu exército atrás deles. E naquela época, Eliseu, ele já tinha um ajudante. Quando o ajudante de Eliseu acordou bem cedinho, para preparar as coisas, tudo, ele olhou pela janela. O que vocês acham que eles viram? Pensa um pouquinho aí. Eles viram um exército sírio cercar a cidade onde que ele estava. E logo ele foi correndo falar com Eliseu. E falou assim, mas o que a gente vai fazer? Porque ele ficou assustado. O que a gente vai fazer? O que faremos, Senhor? O que faremos? E o profeta, muito sábio, muito temente a Deus, porque ele já sabia, porque Deus sempre nos deixa avisados, e falou como? Olha, não tenha medo. Aquele que estão conosco são muito mais numerosos do que eles. E aí, mas como, Senhor? Ele deve ter imaginado. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, mas não tem ninguém aqui. Como? O que será que aconteceu? O que será que ele estava querendo dizer? Então, ele estava querendo dizer o seguinte, que o exército de Deus estava com eles e era bem maior do que o exército sírio. Mas não, para aí. Mas como assim? Se não tem ninguém aqui com a gente? Então, o profeta Eliseu, sabendo que o seu servo não estava vendo nada,
ele fez uma oração. Ele orou pro Senhor e falou assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. O que será que ele estava querendo que ele vê? O que será que o profeta Eliseu queria que o seu servo visse? Vamos continuar? Então, quando ele orou, ele viu. O que será? Ele viu que em torno lá da cidade, cheias de cavalos, de carros ao redor de Eliseu, ao redor da cidade de fogo. Por quê? Porque era o exército de Deus que estava junto com ele. E o exército de Deus era muito, 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 muito mais numeroso do que o da Síria. Sim, ele era muito mais numeroso. Porque é o nosso Senhor, né? Então, mas aí, os soldados começaram a atacar. Então, Eliseu orou mais uma vez para o Senhor, pedindo que o Senhor cegasse os soldados. Sim, ele pediu para os soldados. Então, os soldados ficaram cegos, olha só. E eles pegaram com as suas espadas e não conseguiam enxergar mais nada. Nada. E ficaram lá. Sim, e agora? O que a gente vai fazer? Eles ficaram sem entender nada. Aí, o que aconteceu? O profeta Eliseu desceu lá embaixo, sim, desceu lá embaixo e falou assim: olha, essa não é a cidade que vocês estão procurando. Vamos que eu vou guiar vocês. E guiou eles. Adivinha para onde? Lá para Samaria, que era onde o rei estava, o rei de Israel. E chegando lá na cidade de Samaria, o que vocês acham que aconteceu? Quando eles chegaram lá, o rei perguntou assim: mas e agora? O que nós fazemos? Nós vamos matar eles? E o profeta disse: não, nós não vamos matar eles. Nós vamos fazer um banquete para eles. Um banquete com um monte de comidas gostosas. Pensa só, criança. Tinha bolo, tudo de gostoso que tinha. Tudo que vocês imaginarem de gostoso tinha lá. E o rei preparou aquele banquete. E o profeta Eliseu falou assim: ó, não vão fazer nenhum mal para eles. Então o Senhor abriu a visão deles e quando eles viram, eles tinham um banquete na frente deles. Olha só, um monte de comida gostosa. Sim. E aí, eles comeram, eles beberam, estavam bem satisfeitos. Então, falaram para eles, o profeta Elias e o rei, falou assim: não, agora vocês podem ir embora, podem ir para casa de vocês, podem ir para a cidade de onde vocês vieram. E eles ficaram surpresos, né? E assim foi. Eles não invadiram o território de Israel. Por quê? Olha só o que só o profeta Eliseu fez. Eles foram lá para fazer mal, não foi? E o que o profeta fez? Fez o bem. Em vez de matar eles, fazer alguma coisa, não. O profeta podia ter falado para o Senhor: ai, olha, fere eles, faz alguma coisa. Não, ele só falou para eles, para cegar eles só, não é? E ele levou lá, deu comida para eles e mandou eles embora, sãos e salvos. Sim, podia ter castigado os inimigos, mas não. E a atitude de Eliseu nos mostra que não podemos pagar o mal com o mal, mas nós devemos tratar bem aqueles que nos fazem mal. Sim, porque nós somos servos do Senhor, nós temos que dar testemunho. Sim, e não retribuir com o mal. Mesmo que aquele amiguinho esteja falando mal da gente, nós não devemos falar mal dele, não devemos brigar com ele. É difícil? Sim, é difícil, mas não devemos. E na nossa Bíblia, se a gente for lá, vamos lá, abrir a nossa Bíblia agora. Em Gênesis, capítulo 28, versículo 15, vamos lá, está dizendo assim, ó: estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá. Então, ó, o Senhor, ele sempre está conosco. Independente do que aconteça, o Senhor sempre está conosco. Lembra que a tia já explicou para vocês que o nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele está em todo lugar? Sim, ele está em todo lugar. Em que a gente está com uma dificuldade, com algum problema, nós devemos chamar quem? O nosso Senhor. E se a gente for lá em Salmo 121, 2, está dizendo o quê? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Sim, o nosso socorro vem de quem? Quando a gente tá precisando de ajuda? Do nosso Senhor. Então, e nós sabemos que desde a liçãozinha passada, ó, nós sabemos, na verdade, faz tempo, que para o nosso Senhor nada é impossível. Nada é impossível para o nosso Senhor, né? Não tenha medo deles, pois eu estou com você para te proteger. Sim, não devemos ter medo, mas devemos confiar no Senhor, sempre, sempre, porque o nosso socorro vem do Senhor. E se a gente for lá em Deuteronômio 31:8, está dizendo assim, ó: o Senhor irá na sua frente, estará com você. Ele nunca te deixará e nunca te abandonará. Não tenha medos e não desanime. O Senhor, ele sempre vai estar conosco, nos ajudando, mas nós devemos confiar, ter fé. Essa foi a nossa liçãozinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima lição.